Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um documento chamado laudo técnico. O laudo técnico, ele é o documento que vai conter os resultados das análises que foram feitas. Eu já coletei minha amostra, eu já fiz minha análise, eu já vi qual era a legislação que eu tinha que usar para comparar os valores. O que falta agora? Eu informar esses valores. E esses valores, eles são informados através do laudo técnico. Eu vou compartilhar aqui com vocês um exemplo de um laudo técnico e falar um pouquinho dele. É o mesmo laudo técnico que está disponível na plataforma para vocês. Então, pessoal, esse aqui é um exemplo de laudo técnico. Então, esse laudo técnico ele foi feito lá no laboratório de saneamento do IFTO Campus Paraíba. O que é importante ter em um laudo técnico? É importante ter a natureza do trabalho, o que eu estou fazendo, que tipo de análise que eu estou fazendo aqui, como exemplo, é uma análise de manancial superficial, de um corpo d'água superficial, de um córrego. O material, de onde que saiu essa amostra? Essa amostra veio lá do córrego Santaninha, em Paraíso do Tocantins. Quem é o interessado? Quem que precisa desses valores? Outra informação importante é a data da coleta. Quando essa amostra foi coletada? E quando ela deu entrada no laboratório? Por que é importante essas duas informações? Para eu saber que entre a minha coleta e a minha entrada no laboratório, o tempo que passou não foi um tempo muito grande, foi um tempo que deu para fazer as análises sem eu ter perda da minha amostra, porque dependendo do parâmetro, eu tenho 24 horas para analisar. Alguns parâmetros a gente pode esperar até uma semana, outros parâmetros não, por isso que é importante saber quando deu entrada no laboratório. Quem fez essa coleta? Quem foi o responsável por essa coleta? É importante saber, porque se eu tiver alguma dúvida de como essa água foi coletada, eu tenho que poder entrar em contato com esse responsável para saber como foi feita essa coleta. Outra informação importante é a identificação da minha amostra, que tem que ser a mesma identificação que eu coloquei na minha etiqueta quando eu mandei a minha amostra para o laboratório. Depois disso, no meu laudo, eu vou colocar os resultados das minhas análises. Eu vou colocar cada um dos parâmetros que foi analisado, pH, condutividade, turbidez, qual foi a metodologia que eu utilizei. Geralmente, a gente utiliza a metodologia do Standard Métodos, que é uma metodologia que já é conhecida mundialmente e que todo mundo confia. Ela é descrita no livro AFA 2005. Depois eu vou colocar os resultados, quais foram os valores que eu obtive na minha análise, quando eu analisei aquelas amostras. E depois eu vou colocar quais os valores aceitáveis de acordo com a legislação. Se é uma amostra de água superficial, como é esse caso, eu vou ver a legislação CONAMA número 357, que a gente falou na última aula. Se fosse uma amostra de água para abastecimento, que eu utilizaria para beber, eu ia utilizar a minha portaria do Ministério da Saúde, que tem um padrão de potabilidade. Então, eu vou colocar qual que é o valor máximo para cada parâmetro. Lembrando que oxigênio é diferente. Para o oxigênio, eu vou colocar o valor mínimo, porque quanto mais oxigênio, melhor. Então, eu vou colocar os valores para poder comparar. Depois disso, eu vou colocar as condições gerais. Como que eu fiz essa interpretação? Como eu fiz essa análise? Então, aqui nesse exemplo, eu coloco aqui, ó, a interpretação dos resultados foi realizada através das normas gerais da Resolução CONAMA número 357, que é a legislação que trata sobre águas superficiais. E os procedimentos analíticos foram realizados de acordo com o Standard Métodos, que é a metodologia que a gente utiliza para analisar. Depois disso, eu vou fazer a conclusão. O que é a minha conclusão? Eu vou dizer o que está em acordo e o que está em desacordo com a legislação. No caso dessa amostra, a gente tem aqui, ó, de acordo com as variáveis analisadas, a amostra apresentou para os parâmetros pH, oxigênio dissolvido e coliformes fecais, valores em desconformidade com a resolução CONAMA para a água doce classe 2. O que isso quer dizer?
que essa amostra, ela apresentou valores que estavam em desacordo com a legislação, que não estavam de acordo com a legislação. Vamos dar uma olhada deles, ó. A amostra apresentou o valor de pH 5,91. E o meu valor de pH tinha que estar entre 6 e 9. Então, ela está em desacordo, porque ela apresentou pH abaixo do estabelecido pela lei. Oxigênio dissolvido, a minha amostra apresentou 4,8. E o valor mínimo de oxigênio era 5. Então, ela tinha que ter apresentado mais para ela estar de acordo com a legislação. E essa amostra, ela também apresentou para coliformes fecais, que é a Escherichia coli, valor em desconformidade. Ela apresentou 1.850, quando o máximo que eu poderia ter era 1.000. Eu também vou colocar lá na minha conclusão os valores que estão em acordo com a legislação. Aí eu coloco aqui já os demais parâmetros, DBO, fósforo, nitrogênio amoniacal, etc., apresentaram resultados conforme recomendado pela referida legislação. Ou seja, os outros parâmetros estavam de acordo com a legislação. E no final, é importante você colocar falando que você só está fazendo análise de uma amostra, que tem que sempre coletar mais amostras para a gente poder conhecer melhor esse corpo d'água. Eu coloco aqui, ó. Entretanto, os resultados apresentados têm significação restrita, uma vez que somente um ponto foi analisado. Eu só peguei água de um ponto desse rio. O ideal era eu fazer várias análises para conhecer esse rio no todo. Assim, eu recomendo que sejam feitas outras amostras e que sejam feitas mais coletas. E no final, eu assino, deve ser assinado o laudo técnico por quem fez. A nossa assinatura como técnico de meio ambiente é muito importante. A gente só tem que assinar coisas que a gente fez, porque a gente está atestando que esse laudo ele está de acordo com as análises que foram feitas. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da disciplina e queiram sempre aprender mais. Fiquem em segurança.